A igreja de Jesus Cristo, ela não pode ser medíocre. Amém? A igreja de Jesus Cristo tem que ser excelente. Veja, a igreja de Jesus é sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ela não é medíocre. Os grandes homens da Bíblia não foram medíocres. As grandes mulheres da Bíblia que fizeram a vontade de Deus não foram medíocres. Os verdadeiros seguidores de Cristo, ainda que os nomes deles não estejam registrados na palavra de Deus, não foram medíocres. A igreja primitiva, quando começou, ela não foi medíocre. Ela foi excelente. Ela não foi meio termo. Ela não foi mediana, ela não foi comum. Ela não foi uma igreja que era simplesmente uma igreja, mais uma religião, mais uma denominação, mais uma opção para crentes. Veja, porque hoje nós estamos vivendo dias em que as igrejas estão sendo levantadas para opção para crentes. Isto é, eu gosto mais desse estilo, eu gosto mais daquele estilo. O nosso estilo tem que ser o estilo de Deus. Porque não há outro estilo do Evangelho a não ser o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem. Não há. Podemos ter maneiras de transmitir, mas a essência do Evangelho é a mesma. E a igreja de Jesus Cristo não pode ser medíocre, ela tem que ser excelente. E nós ficamos durante alguns dias, e até mesmo para a gente dar um fechamento, falando a respeito de que Neemias quando Neemias fala a respeito do retorno do povo da Babilônia para Judá, para reconstruir Jerusalém, e ali nós aprendemos, nós temos ensinamentos a respeito de como vencer a mediocridade da vida, de sairmos da mediocridade e irmos para a vida de excelência. Só para você ter uma ideia, o povo, nós vimos já, e não vamos ficar repetindo tudo, mas Neemias se comoveu com a situação que o povo estava vivendo em Jerusalém. Primeira coisa, se não houver uma comoção da igreja pela situação que o mundo está vivendo, a igreja ela ficará trancada nas suas quatro paredes, construindo seus grandes prédios, tendo seus grandes planos, tendo seus grandes projetos, e nada acontecerá com as pessoas. Tem que haver uma compaixão da igreja pelas pessoas que estão em ruínas, pelas pessoas que estão destruídas. E Neemias, quando soube que o seu povo, que estava em Jerusalém, que ficou em Jerusalém, estava vivendo em situação precária, estava vivendo sem um altar para adorar a Deus, sem um templo para cultuar a Deus, os seus muros estavam realizados, ele se comoveu, e o rei da Babilônia percebeu isto, e todos os recursos foram colocados à disposição de Neemias, para que Neemias pudesse chegar lá, pudesse ir, ver, e nós falamos isso no projeto, ver, projetar, ver como seria a construção, e eles levantaram o altar, começaram a erguer as colunas do templo, e começaram a levantar os muros. E quando eles começaram a levantar os muros, os povos que estavam ao seu redor, começaram a ficar preocupados, porque afinal de contas, aquele povo que estava em Judá tinha que pagar pedágio, tinha que pagar impostos, tinha que pagar várias taxas, dar muitas das coisas que eles produziam para os povos que estavam ao redor deles, não apenas os babilônios. E esses povos se uniram para desmotivar o povo de Israel, o povo de Judá, a construir o muro. E eu queria simplesmente falar a respeito das maneiras que o diabo faz para que eu e você desista dos propósitos de Deus. Quando o muro começou a chegar pela metade, primeiro já havia um cansaço no meio do povo de Judá. Eles achavam que eles não iam continuar. E por eles não acharem que não iam continuar, isso levanta uma possibilidade, isto é, o diabo ele se sente mais tranquilo e ele acha que ele pode interferir rapidamente ou influir intensamente para que desistam dos projetos que estão fazendo. As forças estavam debilitadas, as forças. Quantas vezes nós fazemos uma caminhada, quantas vezes nós fazemos uma empleitada e no meio nós começamos a nos sentir cansados.
E esse é o momento da confrontação. É o momento em que somos confrontados. Vamos continuar, vamos voltar atrás. Mas também, se você pensar em voltar atrás, não tem jeito. E se você olha para frente, é difícil continuar. E nesse momento, aí o texto que diz, quando Sambalate soube que a gente estava reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Quando ele soube que as brechas estavam sendo fechadas, todos os povos que estavam ao nosso redor ficaram furiosos. E algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro, começaram a planejar atacar Jerusalém e a causar confusão no meio do povo de Judá. Por isso que quando nós vemos que no meio da igreja, às vezes surgem algumas confusões, às vezes surgem alguns atritos, não fique impressionado com isso. Primeiro, porque nós somos humanos. E segundo, porque temos as nossas falhas, as nossas fraquezas. E esse espírito de Sambalá, esse espírito de mediocridade, quer trazer confusão em meio à igreja, para que a igreja não realize os projetos, os propósitos, aquilo que Deus está desejando. E eu tenho que vencer nesse momento de confrontação. Mas como que esse espírito de mediocridade age? Nós já falamos. Primeiro, ele coloca em sua mente que você é um incapaz, você é fraco e tudo que você sonhou jamais será realizado. Esse espírito de mediocridade é o que está sendo colocado na mente de muitas pessoas ao nosso redor, dentro da igreja e também na sociedade. Ou então ele coloca um espírito, uma mentalidade, um pensamento, você é capaz, você vai conseguir, você não precisa de ninguém, você é o cara, você faz tudo. E as pessoas fazem pactos com espíritos malignos para conseguirem sucesso, para conseguirem vitória. Mas o que mais temos visto, o desânimo que nós vemos em meio a muitas pessoas cristãs, a destruição que nós vemos no meio das pessoas que estão na nossa sociedade. É por quê? Porque Satanás coloca esse pensamento, você é fraco, você é incapaz. Nós vimos sexta-feira passada que aqueles discípulos que Jesus Cristo formou eram pessoas comuns. Foi uma sexta-feira maravilhosa. Eu aprendi muito. Eram pessoas comuns. Obedeceram, ficaram no cenáculo, foram revestidos com o poder do Espírito Santo, saíram falando outras línguas, uma língua que todos entendiam na sua própria língua, as maravilhas de Deus. E a expressão, que às vezes nós não nos importamos tanto, não são esses os galileus, não são essas as pessoas comuns, não são essas as pessoas fracas, não são essas as pessoas incultas, não são essas pessoas que são incapazes, que estão falando e nós estamos entendendo na nossa própria língua. E aqueles comuns, cheios do Espírito Santo, se tornaram pessoas poderosas. Falaram, 3.000 foram salvos, o coxo foi curado na porta do templo, 5.000 foram salvos, pessoas foram sendo curadas, a igreja foi crescendo cada vez mais. Eles saíram de pessoas comuns para pessoas excelentes. A tônica de sexta-feira, ainda que isso aconteça, nenhum deles tocou na glória de Deus. Quando na casa de Cornélio veio, se prostrou diante de Pedro para o adorar, Pedro chegou para Cornélio e diz, levanta, eu sou igual a você. Nós somos pessoas iguais. O problema é que nos dias de hoje, quando alguém cura alguém, prega, salva muita gente, tem ministérios grandes, acham que eles são a referência. Não, a glória pertence ao Senhor. Amém? Então, entenda que você é uma pessoa, eu sou uma pessoa comum, somos pessoas comuns, fracas e incapazes. Quando eu penso nos meus sonhos, o que eu desejo e o que eu desejava e que eu sei que eu já não vou realizar por causa da minha idade. Às vezes nós nos sentimos impotentes, mas eu tenho que lembrar que se o Espírito Santo de Deus se move na minha vida, o Espírito Santo pode tornar o que é impossível possível. E as coisas que jamais eu pensava que iriam acontecer na minha vida,
que propósitos que eu fiz ou que eu esperava que jamais acontecesse, eles estarão acontecendo. Não por causa de mim, porque o Espírito de Deus se move na minha vida. Amém? Então o diabo sempre estará dizendo para você, você é incapaz. E nós vemos que os povos disseram para os judeus, para as pessoas de Judá, eles são frágeis, são fracos, não têm condição de fazer. Mas olha, não aceite isso. Não permita que seja colocado em sua mente que você é um fraco, que você é um incapaz. Ao contrário, eu sou fraco, na minha fraqueza, o Senhor me fortalece. Sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Sou uma pessoa comum, porque eu vivo neste mundo, mas sou diferente, porque tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E nada poderá me impedir de fazer aquilo que Deus está querendo que eu faça. Segundo, o diabo ele tenta promover dúvida no seu coração, incredulidade, espírito de incredulidade. Quantas pessoas creem que Jesus Cristo é o Senhor? Qual é o tipo de vida que você leva que mostra que Jesus Cristo é o Senhor? A declaração que você e eu fazemos de que Jesus Cristo é o Senhor é coerente com o tipo de vida que eu e você vivemos? Com o estilo de vida que a gente vive? Ou nós estamos dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas nada de diferente está acontecendo na nossa vida? Eu tenho que vencer a incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus sem fé. Nós não podemos ser como pessoas que são como as ondas do mar, que vão e voltam. Pessoas que não são definidas. Existem pessoas que, um dia eu me entreguei para Cristo, me batizei, mas não são definidas na vida. O estilo de vida que vive não tem uma definição. E eu digo para você, no reino de Deus não existe lugar de indefinição. Nós estamos vivendo dias de determinação, dias de definição. Pessoas estão se definindo em serem espíritas, em serem macumbeiras, em serem de tudo quanto é tipo de religião. Pessoas estão se definindo em viver na prostituição, no homossexualismo. Pessoas estão tomando decisões na sua vida. Porque os dias que vivemos, que antecedem a vinda de Cristo, são dias de decisões. E eu e você temos que tomar uma decisão na vida. Os inimigos estão dizendo, você não vai conquistar nada. Você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. Tudo que Deus planejou, estamos reconstruindo os muros, vocês não vão conseguir. Eu preciso crer que no nome do Senhor Jesus Cristo, eu chegarei ao final daquilo que Deus determinou para a minha vida. Eu preciso crer que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, ela terminará. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que rejeitar esse espírito de incredulidade, de dúvida. Essa dúvida e essa incredulidade que me faz viver sem servir a Deus. Porque os incrédulos não servem a Deus. Os incrédulos servem a si mesmo. Ainda que estejam na sua igreja, estão para satisfazerem as suas próprias vontades e não para satisfazerem a Deus. Então, segundo, vença o espírito de incredulidade. O diabo sempre vai estar querendo que você não creia. Porque ele sabe que quem crer será salvo. Ele sabe que quem crê, vai querer viver para Cristo. Quem crê em Cristo vai querer realizar os propósitos de Cristo. Então ele vai promover incredulidade no seu coração. Terceiro, esse espírito de mediocridade abalará as suas motivações com acusações. Acusações. Todos nós já tivemos coisas erradas na nossa vida, que não tem nenhum santo. Pastor, o senhor está enganado, eu sou santo. Você está enganado. Todos nós, não estou dizendo que você já foi viciado, que já foi isso, já foi aquilo, já matou 10, talvez só um. Não estou dizendo isso.
Mas todos nós já tivemos os nossos erros. E às vezes erros um pouquinho mais graves. No conceito dos homens. No conceito de Deus, erro é erro. Mas conceitos dos homens, erros mais graves. Sabe como que o diabo faz para que as pessoas não creiam em Cristo, não se motivem a viver para Cristo, se desanimem facilmente? Lembrar das coisas do passado para que você seja acusado. Eu e você sejamos acusados. Sobre as nossas vidas não vale maldição, não vale acusação. Amém? Amém. Se eu sou de Cristo, Ele tomou o meu passado, isso pertence agora a Deus, é problema de Deus o meu passado. Porque Ele me disse, se eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram. Não é passar porque ficou para trás, não tem mais efeito na nossa vida. Não produz mais resultado na nossa vida, não produz fruto na nossa vida. Pastor, mas está difícil. Não, mas a palavra de Deus diz e te promete, o que ficou para trás é passado e não tem poder mais na sua vida, porque você pertence a Cristo. Mas o que o espírito de mediocridade faz? Lembrando, acusando, para desestimular a prosseguir para o alvo. Lá na história da reconstrução dos muros, os reis se juntaram e fizeram cartas. E dizia assim, é bom o rei ficar sabendo que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Não disseram, estão construindo aquela cidade boa, aquela cidade que não tem problemas. Cidade rebelde e má. Quando nós hoje estamos sendo reconstruídos por Deus, nós éramos rebeldes e má. Agora, o diabo não tem direito de nos acusar desta maneira. Sabe por quê? Porque hoje nós somos bons. Amém? Quem é bom aqui? Não é porque eu sou bom, porque eu dou dízimo, dou oferta, vou à igreja. É porque Deus é bom. E Deus habita dentro de mim. Se Deus habita dentro de mim, eu sou bom. Você sabia que nós temos que ser amor? Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E Deus é amor. Nós não somos amor porque somos a mil maravilhas do mundo, ou porque viemos de uma família extraordinária. Não, é porque Deus está em nós. Então havia uma acusação de rebeldia, de maldade. Porque Israel era um povo que vencia as batalhas. E a única coisa que os reis tinham medo é que Jerusalém seria fortificada e eles seriam derrotados. E o que hoje o diabo está querendo? Que você pense nas coisas do seu passado, porque Deus vai te reconstruir como uma pessoa forte para destruir todas as obras do diabo. Satanás tenta nos desestimular, trazer incredulidade, nos desmotivar, nos acusar, porque ele sabe que a obra do Senhor na face da terra é feita por mim e feita por você. Então o que ele quer fazer? Me desmotivar, me acusar, que eu viva dos meus pecados passados, para que eu não possa fazer o que Deus está querendo que eu faça. Imagina se Pedro ficasse lembrando de quando ele negou a Jesus, se Pedro ficasse lembrando de quando ele foi lá, deu aqueles fora com Jesus, para desestimular. Ao contrário, quando eu me lembro do meu passado, das coisas que eu fiz errado, eu tenho que me motivar a fazer a obra de Deus para que outros não façam aquilo que eu fiz. Não tenha vergonha se alguma coisa do passado existe na sua vida ou na minha vida. Não temos que ter vergonha, ao contrário, temos que nos levantar para que as outras pessoas possam
deixar de fazer, não fazer aquilo que nós já fizemos e desagradou a Deus. Então, o que o espírito de mediocridade quer fazer para a gente terminar? Primeiro, que suas motivações sejam abaladas. Determine que a sua motivação será sempre fazer a vontade do Pai, independentemente das circunstâncias. Segundo, que haja dúvida, que haja suspeita a respeito da eficácia dos propósitos de Deus. Creia que os propósitos de Deus são melhores do que os nossos. Você pode fazer todos os projetos para a sua vida, todos os sonhos da sua vida. O de Deus é melhor. Eu fiz todos os projetos para a minha vida. Se há sofrimentos, se há problemas, se há frustrações, é porque em alguns deles eu achei que os meus eram melhores do que os de Deus. Não abra mão dos projetos de Deus. Sonhe, mas sonhe o que Deus sonhou para você. Não permita viver no isolamento emocional. Não se isole emocionalmente. Isolamento emocional significa você viver na defensiva. Claro que temos que ser prudentes, não podemos viver pensando pensando que todos querem nos destruir, agindo sempre na defensiva. Tem gente que acha que todo mundo quer destruir todo mundo. Não se isole emocionalmente. Quarto, não permita que o seu culto de adoração seja afetado. Como anda a sua adoração para com Deus? Adoro quando posso, adoro quando quero, adoro quando gosto. Deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Na nossa vida diária, nós adoramos a Deus. Na nossa vida diária, nós adoramos como nós gostamos de adorar a Deus. E não tem problema nenhum. Quem gosta de cantar em casa? Levanta a mão, não vou chamar você para cantar aqui na frente não, pode ficar tranquilo. Mas gosta de cantar em casa? Gosta de louvar, ter o seu período de louvor cantando? Muito bem. Você se sente bem, não se sente bem cantando? Na igreja, quem gosta de cantar na igreja? Quase todo mundo, nem todo mundo. Tem gente que, por exemplo, assim, tem músicas, ou estilos de louvor, ou maneiras de louvar, que quando entra na igreja diz assim, eu não vou adorar a Deus porque eu não gosto desse jeito. Não permita que a sua adoração seja afetada pelas circunstâncias. O que o diabo quer é afetar a sua adoração. Aqui é congregação, aqui é igreja. Quem gosta de jiló? Quem gosta de machixe? Quem gosta de quiabo? Por isso que quando nós fazemos almoços, tentamos agradar todo mundo. Mas veja, o almoço é para você. O louvor, a mensagem, é de Deus e para Deus. Quem tem que ser agradado é a Deus. Não deixe de agradar a Deus, porque você não foi agradado. Não permita que você perca, seja afetado na sua adoração a Deus. E para encerrar, não permita que os seus pensamentos sejam abalados. As circunstâncias ocorrem, os problemas acontecem, mas não desista. Seus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, quero orar contigo.